Olá, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira e nesse vídeo nós vamos falar sobre operações com polinômios. O prefixo poli indica muitos, então agora nós vamos ter, por exemplo, mais do que um termo algébrico. Na aula passada, por exemplo, nós vimos adição de monômios. Então eu tinha um termo algébrico somado com outro termo algébrico. Isso é um monômio, isso é um monômio. Agora nós podemos ter mais do que um termo algébrico. Por exemplo, 2x mais y, reparem que essa expressão inteira é um binômio. Nós temos dois termos algébricos. Também poderia chamá-lo de polinômio. E nós vamos agora pegar essa expressão e somar com uma outra expressão. Por exemplo, 3x menos 5y mais 3. Nesse caso, isso não é um monômio e isso não é um monômio. Mas nós temos aqui um binômio, porque temos dois termos algébricos, e aqui nós temos um trinômio, três termos algébricos. Ou seja, nós vamos agora somar essa expressão com essa. Como que nós vamos fazer, então, a adição e subtração? Adição e subtração com polinômios. Geralmente essa expressão com polinômios, ela vai vir utilizando parênteses, tá? Então o primeiro passo é eliminar os parênteses. Eliminar os parênteses. Esse seria o primeiro passo. Segundo passo, nós vamos somar ou subtrair os termos semelhantes. Nós já vimos na outra aula que só é possível juntar termos que são semelhantes. Vai ficar da seguinte maneira. Suponha que eu tenha o polinômio 3x menos 5y mais 1. Eu quero subtrair dele o polinômio menos 7x mais 12y. Primeiro passo, nós vamos eliminar os parênteses. Como que nós vamos fazer isso? Se por acaso não tiver sinal na frente do parênteses, que nem esse caso, todos os termos dentro vão manter os sinais. Se for positivo na frente, todos os termos também vão manter o sinal. Se for negativo na frente, nós vamos fazer esse jogo de sinal com todos os termos que está dentro do parênteses. Vai ficar assim então. Como não temos sinal na frente desse parênteses, vai ficar 3x menos 5y mais 1. Nesse parênteses, como nós temos o sinal de menos, e fazendo o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais 7x, menos com mais vai dar menos 12y. Agora que nós já eliminamos os parênteses, nós vamos juntar os termos que são semelhantes. Com quem será que é possível juntar o 3x? Com o 7x. Isso vai dar 10x. Será que é possível juntar o 5y com alguém? Claro, com o 12y. Menos 5y menos 12y vai dar menos 17y. Temos um termo aqui que é o 1. O 1 está sem variável. Tem algum termo que esteja sem variável para eu juntar com ele? Não. Então, ele vai ficar aqui. Se eu pegar esse polinômio mais esse polinômio, vai dar esse polinômio. Vale para soma, vale para subtração. Vamos ver agora como que nós resolveremos o caso de multiplicação para polinômios. Nós vamos ter que usar a propriedade distributiva.
da multiplicação. Como é que funciona essa propriedade? Se eu tenho, por exemplo, um número vezes uma soma, eu posso distribuir essa multiplicação assim: 2 vezes 3 e 2 vezes o 5. 2 vezes 3 dá 6, mais 2 vezes 5 dá 10. E isso dá 16. Repare que 3 vezes 3 mais 5 é 8 e 2 vezes o 8 de fato dá 16. Alguns alunos às vezes perguntam: para que usar essa propriedade se aqui talvez seja mais fácil eu somar 3 mais 5, que dá 8, e depois multiplicar pelo 2, que dá 16? É porque aqui, nesse exemplo numérico, nós temos dois caminhos. Eu posso resolver primeiro o 3 mais 5 e depois multiplicar pelo 2, que vai dar 16. Ou eu posso usar a propriedade distributiva: 2 vezes 3 mais 2 vezes o 5, que também vai dar 16. Agora, tem casos que nós não conseguimos juntar esses termos aqui dentro. E nesse caso, só nos resta usar a propriedade distributiva da multiplicação. Vamos ver aqui um exemplo. Temos o 2x que multiplica o 3x mais 5. Observem que aqui nós temos um monômio, mas está multiplicando um binômio. Não é possível aqui nós juntarmos esses dois termos, porque eles não são semelhantes. Então, nesse caso, só nos resta usar a distributiva. O 2x está multiplicando o 3x e também está multiplicando o 5. Vai ficar 2x vezes 3x, 6x ao quadrado, mais, com mais, 2 vezes 5, 10, x. Ou seja, 2x vezes 5, 10x. Esse monômio multiplicado por esse binômio deu esse binômio na resposta. Exemplo 2. Se eu tivesse AB, que multiplica por 2A menos B. Agora eu tenho um binômio multiplicando por um binômio. Esse caso aqui para polinômios, tá? Qualquer situação em que tenha mais do que dois termos. Como que nós vamos resolver agora este caso? Então, o A vai multiplicar o 2A e o B negativo, e esse termo B também vai multiplicar o 2A e o B negativo. Vamos fazer passo a passo. Começando com o A. A vezes 2A vai dar 2A ao quadrado. A vezes o menos B vai dar menos AB. B vezes 2A vai dar 2AB positivo. E por fim, o B vezes o menos B vai dar menos B ao quadrado. Estou usando as regras que nós acabamos de ver nas operações com termos algébricos. Sempre que vocês juntarem, multiplicarem, dividirem, etc., termos algébricos, a resposta que ficar no final, seja um polinômio, dá uma observada, ver se tem termos semelhantes para nós juntarmos. Nesse caso, nós temos esse termo, é semelhante a esse, por causa do AB. Então, nós podemos simplificar essa expressão algébrica juntando esses dois termos em um só. 2a ao quadrado. Se eu devo 1ab e tenho 2ab, sobra 1ab. Eu posso ocultar esse coeficiente 1. Menos b ao quadrado. Então a resposta foi este trinômio. 2a ao quadrado mais ab menos b ao quadrado. Vamos para a divisão. Na divisão, nós temos aqui dois casos. Divisão de polinômios
por monômio. E depois nós vemos a divisão de polinômio por polinômio. Se eu tivesse, por exemplo, menos 10x ao cubo y mais 20x ao quadrado y ao quadrado menos 5xy. Tudo isso dividido por menos 5xy. Repare que nós temos aqui um trinômio dividido por um monômio. Então, nesse caso, nós vamos ter um monômio no divisor. Aqui está ele. Muito simples o que nós vamos fazer aqui. Vamos dividir, então, cada termo do polinômio pelo monômio. Então, vai ficar o menos 10x ao cubo y dividido pelo 5xy negativo, o 20x ao quadrado y² dividido pelo 5xy negativo, e também vamos fazer a divisão do menos 5xy pelo menos 5xy. Vai ficar assim. Dividindo primeiro aqui. Menos com menos dá mais. 10 dividido por 5 dá 2. X ao cubo dividido pelo x vai ficar x ao quadrado. Y dividido pelo y vai ficar y na zero, não vai para a resposta. Então, esse termo dividido por esse termo deu 2x ao quadrado. Vamos dividir agora o segundo termo. Mais com menos vai dar menos. 20 dividido por 5 dá 4. X ao quadrado dividido pelo x vai dar x na 1. Y ao quadrado dividido pelo y vai dar y na 1. E dividimos o segundo termo. Vamos para o terceiro. Esse termo dividido por esse termo. Menos com menos dá mais. 5 dividido por 5 dá 1. X dividido por x dá x na zero. Não vamos colocar na resposta. Y dividido por y dá y na zero. Também não vamos colocar na resposta. Ficou assim. E temos ainda o caso de divisão de polinômio por polinômio. Esse caso, ele costuma não aparecer muitas vezes, não. Mas vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu só montar um esboço aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 2a mais b, que multiplica por 3a menos b, vai ficar o seguinte. 6a ao quadrado menos 2b mais 3ab e menos b ao quadrado. 6a ao quadrado menos 2, aqui faltou um termo, menos 2ab mais 3ab e menos b ao quadrado. Esses dois termos dá para juntar, então vai ficar 6 ao quadrado mais ab menos b ao quadrado. Se eu devo 2 e tenho 3, sobra 1. Bem, se eu multipliquei isso por isso e deu isso, concordam que se eu dividir a resposta por um dos fatores, tem que dar o outro. Vamos testar isso aqui? Se eu for dividir, então, o 6a ao quadrado mais ab menos b ao quadrado por 2a mais b. Vamos dividir por esse e o resultado tem que ser esse. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir aqui o primeiro termo pelo primeiro termo. Vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. A ao quadrado dividido pelo a vai dar a na 1, ou a. Feita essa divisão do primeiro termo pelo primeiro termo, agora nós vamos multiplicar esse termo pelo divisor. Vai ficar 3a vezes 2a dá 6a ao quadrado.
e nós vamos inverter o sinal. 3A vezes o B vai dar 3AB. E vamos inverter o sinal. Nós vamos sempre fazer isso. Dividir o primeiro termo pelo primeiro termo. E o resultado que ficar, nós vamos multiplicar pelo divisor e inverter o sinal, para nós colocarmos aqui. Prosseguindo, vamos juntar esses termos. 6A ao quadrado menos 6A ao quadrado dá zero. AB menos 3AB vai dar 2AB negativo. E a gente vai baixar esse termo aqui, que vai ficar menos B ao quadrado. Repetimos o processo. Vamos dividir o primeiro termo pelo primeiro termo. Vai ficar menos com menos dá mais. Opa, esse termo aqui não é negativo. Esse termo é positivo, então vai ficar menos com mais dá menos. 2 dividido por 2 dá 1. A dividido por A dá A na zero. Não vamos colocar na resposta. E B nós temos aqui e não tem aqui. Então aqui é como se fosse B na zero. Então vai ficar B. Vamos pegar esse termo, multiplicar pelo divisor, inverter o sinal. Vai ficar menos 1B vezes 2A, vai ficar 2AB negativo. Só que como nós precisamos inverter o sinal, vai ficar positivo. Menos 1B vezes B vai ficar menos B ao quadrado. Mas nós precisamos inverter o sinal. Repare que se nós juntarmos aqui, zera isso e zera isso. Então o resultado é esse e o resto é zero. De fato, esse 1B aqui é o nosso B, ou seja, 3A menos 1B é o 3A menos B. Inclusive aqui nós poderíamos escrever aqui apenas como B.